Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão do site, pela fanpage da Câmara e pela TV Câmara, TV a cabo, canal 17. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje a Câmara Municipal de Tietê, como instituição, como poder legislativo, convidou a doutora Érica Alessandra Pelisson Nunes da Costa, uma infectologista, para uma entrevista para a gente poder esclarecer dúvidas, tomar informações sobre a grande ameaça do momento, o coronavírus. Então, a partir de agora, a gente tem uma pauta a ser desenvolvida e, ao final, a gente vai abrir perguntas às pessoas que estão em casa, ok? Doutora Érica, seja muito bem-vinda. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença tua hoje aqui. Ela é muito importante nesse momento, né, de dúvida, de indefinições, até de temor da população. Seja bem-vinda. Eu gostaria, para a gente iniciar, que você falasse um pouco da sua história profissional, onde se formou, onde é que trabalha. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, em meu nome, em nome da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria da Saúde. Acredito que seja um momento bem oportuno para a gente tirar dúvidas da população, né, em relação ao coronavírus e mais informações que as pessoas puderem necessitar. Eu tenho trabalhado aqui em Tietê desde 2000. Me formei em Marília, na FAMEMA, que é uma faculdade estadual. Fiz residência na Unesp de Botucatu. Em seguida, fiz meu mestrado e estou finalizando o doutorado também em Botucatu. São 20 anos de prefeitura aqui, onde eu desenvolvo atividades na vigilância epidemiológica e no ambulatório de especialidades de infectologia, no CS2, em frente ao fórum. Legal. Vamos, então, doutora Érica, iniciar com a introdução do assunto. Na verdade, o coronavírus e o Covid-19 são as mesmas coisas? Sim, a nomenclatura parece diferente, mas, na verdade, em relação ao mesmo vírus. Coronavírus, o que significa isso? Um vírus com formato de coroa, né? E que, ao longo dos anos, ele vem sofrendo mutações. Por muitos e muitos anos, na verdade, ele colonizou as pessoas sem trazer grandes danos. No geral, episódios de resfriado fraco, com tosse, sem grandes repercussões, né? No Brasil, ele vem aparecendo desde 1960, e onde infectava seres humanos e alguns animais, principalmente animais domésticos, né? E, ao longo dos anos, o que tem acontecido? Ele gerou resfriados comuns, como a influenza gera todo ano, né? E somente agora, em 2019, que teve essa grande repercussão em relação a indivíduos sintomáticos graves. Ok. Então, a gente poderia definir que a expressão coronavírus a gente utiliza aqui no Brasil, né? E o Covid-19 seria o que se utiliza no exterior? Isso. O Brasil também a gente tem usado o Covid-19. O que significa? Um vírus, o coronavírus, descoberto em 2019. Um vírus que foi diferente do visto em laboratório em 2002, em 2012, e devido a mutações que ele sofreu recentemente. 3 mutações recentemente. A senhora falou que o vírus já existe desde a década de 60, né? E agora falou, né, de mutações. Como é que se dão essas mutações, né, ao longo do tempo? Como é que o vírus, né, sobrevive, né, há décadas, enfim? Como é que essa questão, né, da genética dele, enfim, como é que dão essas transformações?
Então, geralmente o vírus, agora, por exemplo, essa exposição que, por exemplo, a maioria das pessoas no mundo vão ter, né? Então, pessoas vão ficar colonizadas, provavelmente por muitos e muitos anos, talvez a gente não ouça mais falar dele, tá? E, de repente, daqui a algum tempo, ele possa reaparecer. O que significa isso? Às vezes ele pode ter ficado alojado em algum lugar, em algum ser vivo, por mais tempo, sem se manifestar. E essas mutações acontecem quando ocorre replicação desse vírus. Então, ele muda de um ser para o outro, de um ser humano para o outro, e ele pode estar se modificando geneticamente. E, cada vez mais, ele pode adquirir resistência. Então, esse vírus de 2019, com certeza, ele é mais resistente do que um vírus que apareceu em 2002, que gerou a síndrome respiratória aguda, mas que gerou casos muito graves também, né? Como teve também em 2012 no Oriente Médio. Então, cada vez que ele aparecer, tem probabilidade dele sofrer mutações e ser cada vez mais resistente do que ele foi anteriormente. Ok. A OMS, Organização Mundial de Saúde, classificou a doença hoje como pandemia. Doutora, o que significa uma pandemia? Eu acho que vale a pena a gente explicar a situação, por exemplo, o que primeiro é um surto, né? O surto, a gente tem corriqueiramente visualizado na vigilância, uma doença que atinge, no mínimo, 3 pessoas. Então, você pode ter a doença atingindo um ser individual, 2, a partir de 3 casos, passa a ser um surto. Uma epidemia é quando você já tem um país inteiro acometido por aquela doença. Vamos dar um exemplo. Epidemia da dengue, certo? A pandemia, você já tem mais de um país sendo acometido, preferencialmente um continente inteiro sendo acometido, ou mais continentes. Então, nessa situação, nós temos uma pandemia por quê? Temos toda a América sendo acometida pelo coronavírus, a Europa e a Ásia. Ainda, assim, mais escassamente na África, mas com certeza também vai chegar na África. O que é um período de incubação do vírus? E qual o tempo da incubação do coronavírus? Bom, primeiramente, o período de incubação, ele é um intervalo de tempo, desde que o indivíduo entra em contato com aquele agente até manifestar a doença. Então, por exemplo, um vírus qualquer, um vírus influenza, um adenovírus, um ecovírus, geralmente 7 dias é um período convencional. Então, onde os sintomas iniciam, geralmente febre, tosse, né, e desaparecem nesse tempo. Então, ele é autolimitado, que a gente fala, é um intervalo pré-estabelecido. Já o coronavírus, esse período de incubação, ele pode durar até 14 dias. Por isso que as quarentenas estão sendo realizadas por 14 dias. Então, pessoas que vêm da Itália, têm vindo dos Estados Unidos, ou vêm da Ásia, devem ficar em casa por 14 dias. Legal. Mesmo que não tenham sintomas. Em relação aos sintomas, o que uma pessoa que contraiu o vírus sente? Quais são os sintomas que ela tem? A grande maioria vai apresentar sintomas leves. Uma cefaleiazinha, uma dor de garganta, tosse seca, discreta, e provavelmente não vai nem procurar um serviço de saúde. Tá? Uma parte da população vão ter sintomas moderados, né, inclusive com episódios febris, e uma parte mais restrita vai apresentar um quadro de falta de ar, dispneia intensa, dificuldade realmente para respirar e com temperaturas bem elevadas. Então, picos febris acima de 38 graus, 39, o que obrigatoriamente vai exigir que esse indivíduo vá procurar um serviço de saúde. E pode ocorrer de um indivíduo contrair o vírus e não ter nenhum sintoma?
Pode acontecer. Boa parte da população cujo sistema imunológico estiver tranquilo, organizado, vai estar adquirindo o vírus e não vai perceber. E esses indivíduos, eles vão ser colonizadores. Estão colonizados e podem transmitir o coronavírus, menos intensamente, logicamente, do que quem tem sintomas. Perfeito. Porque o indivíduo não tem tosse, né? Não tem espirro, então fica mais difícil ele estar transmitindo esse vírus. Perfeito. E quando uma pessoa passa a ter os sintomas, né? O que ela deve fazer? Qual é o tempo, né, que ela deve tomar a iniciativa, né, para onde que ela deve ir? Ela deve procurar um médico de confiança, deve ir para o hospital, enfim, num quadro que haja, né, os sintomas e via de consequência, a suspeita, né? Como é que deve proceder o indivíduo? Indivíduos que estão com sintomas leves, sem febre, então só está com uma tossinha seca, um leve mal-estar, esse indivíduo deve procurar uma UBS ou mesmo ficar em casa, né? Já tentar evitar contato com as pessoas. O indivíduo que está com desconforto respiratório, febre elevada, ele tem que procurar um pronto atendimento para ser investigado. Aí, no pronto atendimento, vai ser coletado o material, que é um swab, para confirmar se ele tem ou não o coronavírus. Mas, assim, de qualquer forma, ele tem que ficar isolado das pessoas. Perfeito. Uma dúvida. Em relação à coleta do material, né, para se identificar se há ou não, né, o vírus, se o indivíduo é portador ou não. Como é que está se dando isso? Os hospitais já estão preparados? Né? É um exame que, por exemplo, que a gente que não tem um sintoma, a gente pode fazer em qualquer lugar? Como é que se dá? Então, na rede pública, ele é um exame que ele é coletado, geralmente, em ambulatórios de especialidade ou no pronto-socorro, e existe todo um aparato. Você precisa de uma sala isolada de atendimento, onde a pessoa que vai coletar o material vai ter que estar com avental, com óculos, ou uma máscara de proteção com óculos, uma máscara cirúrgica, luvas, porque o vírus é extremamente infectante. Então, se ele entrar em contato com a pele, ele infecta, com as mãos, ele infecta. Então, tem todo um aparato de EPI, né, de proteção, equipamento de proteção individual, que a pessoa que vai coletar o material tem que fazer. Aí, esse swab, ele funciona como se fosse um cotonete grande, né, que é colocado o material no meio, e esse meio é encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz. Só que, assim, como a demanda está intensa, muito grande, esses resultados têm demorado para chegar. Quanto tempo? Olha, a gente tem exames esperando há mais de uma semana, 2 semanas. Então, assim, o indivíduo realmente, independente do tempo que vai demorar, ele tem que fazer essa quarentena em casa, que são os 14 dias, independente se o resultado dele... Enquanto aguarda o resultado Enquanto ele não tiver um resultado negativo, né, ele vai ter que... permanece em isolamento. Ele vai ter que permanecer os 14 dias. Uma outra questão. Vamos supor que um indivíduo está em casa e passa a ter os sintomas e precisa se dirigir até uma unidade hospitalar, né? Como é que o familiar desse indivíduo, né, deve conduzir isso em relação aos cuidados para não se infectar também com o vírus? Tem alguma recomendação específica? Sim. Por exemplo, o indivíduo está em casa, já com sintomas. O que o familiar poderia fazer é procurar uma unidade básica, já adquirir uma máscara cirúrgica para esse indivíduo, que é uma máscara simples, né? E colocar já no familiar e já proceder de estar encaminhando a unidade de saúde já com máscara. Ele deve chegar na unidade de saúde protegendo as demais pessoas que estão naquele ambiente, tá? Nunca chegar sem máscara. Essa é uma orientação importante, né? Porque, às vezes, né, o cidadão vai socorrer, né, um familiar e acaba se contraindo, né, a doença também, né, o vírus.
E o familiar, inclusive, ele pode estar usando luvas, né? Se ele tiver que segurar o familiar, e ele também colocar máscara, né? Já que se a suspeita for grande, né? Mas, assim, de qualquer forma, não é justificado que todo mundo comece a usar máscara sem ter sintomas, né? Então, a máscara, ela só é indicada no caso do sintoma. Sim, se o indivíduo tiver com quadro respiratório intenso, tosse, com febre, ele tem que usar a máscara. E evitar sair de casa em situações desnecessárias, né? E, por exemplo, num banco, e num mercado, se ele está sintomático respiratório. Deixa que outras pessoas na casa façam isso, né? Enquanto não passam esses sintomas. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre a transmissão, né? Como é que se dá, né, a transmissão, né, o contágio do coronavírus? Então, o coronavírus, diferentemente do influenza, que a gente teve todos esses anos, ele acaba sendo um pouco pior no sentido de transmissão, porque ele envolve várias vias além da respiratória. Então, o contato das mãos é uma importante via de transmissão. A tosse, o espirro, como a influenza, também são vias de transmissão. O contato, por exemplo, com talher contaminado, garfo, faca, colheres, né, copos, isso são vias de transmissão. O contato com secreção, como urina, fezes, você estando manipulando um idoso, esse cuidador pode estar adquirindo o coronavírus. Então, assim, ele é altamente infectante, muito mais infectante do que o influenza nesse sentido. Tá? Quais seriam as recomendações, né, para a gente passar para as pessoas que nos acompanham agora, né, em casa, né? Por exemplo, eu ouvi dizer sobre janelas abertas, né, para, enfim, lavar a mão com frequência. A doutora pode elencar aí algumas providências que protegem, né, a gente um pouco mais de sofrer com a possível transmissão? Em casa, alguns cuidados básicos que a gente pode estar fazendo realmente aumentar a ventilação, né? Abrir portas e janelas na medida do possível, intensificar a limpeza. A limpeza pode estar sendo com detergente normal, usar álcool, o álcool desde o álcool 70 ao álcool 96 para superfícies domésticas, eles são úteis, né? Hipoclorito. Então, intensificar muito a higienização doméstica. Em relação ao pessoal, lavar muito as mãos. Lavar as mãos sem parar. Mediante qualquer situação. Então, vai no banheiro, volta do banheiro, pega um objeto que outras pessoas pegaram, saiu do carro, usou um caixa eletrônico, usou um cartão, né? Então, todas as situações que têm risco de outras pessoas terem usado os mesmos objetos, vale a pena que a sua mão seja lavada. Se você tiver disponibilidade de estar usando o álcool gel em seguida, tudo bem. Mas, assim, lavar a mão já é uma situação que auxilia muito nesse contexto. Perfeito. Então, vamos falar de uma circunstância de rua, né? A pessoa precisou ir à padaria, né? E pegou na maçaneta, numa porta, enfim, pegou um troco, um dinheiro. É recomendado que essa pessoa tenha um álcool em gel no carro e imediatamente faça asepsia? Então, se for possível, sim, mas a gente percebeu que houve um aumento do preço e uma escassez no mercado, né? Talvez nos próximos dias isso normalize. Mas, assim, é eficiente, pelo menos que ela chegue numa pia mais próxima e lave as mãos. Até mesmo assim, se na padaria tiver, ou a hora que ela chegar em casa, ela já lavar as mãos, já ajuda bastante. Então, entre a opção de lavar as mãos e fazer asepsia com álcool em gel, é melhor lavar as mãos? As duas são eficientes. É que vai depender da situação que você tiver. Às vezes você não tem a pia, né, com sabão para você estar efetuando. Não existe uma diferença científica de benefício entre lavar a mão ou álcool gel. É que, assim, o álcool gel, com o tempo, se você for usando 2 vezes, 3 vezes, você vai sentir um incômodo na mão, que só mesmo a lavagem que vai estar removendo a sujidade, né?
Perfeito. Em relação ao rosto, né, há necessidade de alguma precaução? Também há necessidade de se lavar o rosto, o nariz, enfim, a boca? Não, eu acredito que não. Assim, mas o importante é, por exemplo, manter uma certa distância, né, para estar conversando, 1,5 m, 2 metros. Evitar estar manipulando, por exemplo, colocar os dedos das mãos nos olhos, no nariz, na boca, antes dessa mão ser lavada, né? Isso é importante. Em casa, evitar estar compartilhando alguns objetos pessoais, toalha de banho, o mesmo talher, igual a gente comentou, o copo, né? Isso evita que o vírus que está circulando, às vezes, numa pessoa vá para outra, né? Perfeito. Agora nós vamos falar sobre uma circunstância fora de casa, né? A Câmara de Tietê tomou algumas medidas preventivas e dentro delas está nós reduzimos o turno, né, dos servidores para que eles não tenham o mesmo contato dentro de uma sala de trabalho, ou seja, reduzimos a um período de 4 horas e cada servidor, né, acaba não encontrando com o outro, né? Em lugares que não é possível essa providência, o que seria recomendado? Só a distância de uma pessoa de outra? Realmente, a medida que foi mais eficaz contra o coronavírus foi a medida do contingenciamento. Então, assim, é você evitar aglomerado de pessoas. Se você conseguir que um espaço fique com menos pessoas possível trabalhando, é o ideal. Se você conseguisse que essas pessoas nem trabalhassem, talvez fosse melhor ainda, né? Mas a gente sabe que tem situações que não tem jeito, realmente essas pessoas precisam. Então, eu acredito que você separando o horário em turnos já vai ajudar bastante na situação. E se você estiver, por exemplo, numa sala de trabalho e conseguir realmente separar, deixando uma distância entre 2 metros em cada um, também ajuda. Apesar de que essa sala também tem que ser muito ventilada, né? Existir uma higienização adequada e, de preferência, com limpeza das superfícies, né, com álcool 70. O que seria, né, uma higienização, a limpeza adequada? Vamos dizer, do expediente de trabalho, é normal, né? Aí 7, 8 horas por dia. Quantas vezes seria necessário proceder pela higienização e pela limpeza? Então, no ambiente de trabalho, teria que ter pelo menos 2 vezes por dia essa higienização. De manhã, no final da tarde, para já estar esperando o ambiente, o trabalho do dia seguinte, né? Okay. E assim, a superfície ela pode ser limpa mais vezes, que é onde os indivíduos vão ter contato com a mesa, né? Computadores, mouse, esses objetos que teriam que ser limpos mais vezes com álcool 70 do que o chão, por exemplo, parede, que não tem tanta necessidade. Perfeito. Vamos falar agora de uma coisa muito importante, que são os grupos de risco, não é? Doutora Érica, quem são as pessoas classificadas como grupo de risco? Vale a pena a gente salientar que assim, o grupo de risco ele muda a cada situação de doença, né? Nessa situação, os que estão sendo mais afetados, ou seja, os indivíduos que mais morreram nos outros países, que teve maior prevalência de mortalidade, foram entre indivíduos com maiores de 60 anos. E indivíduos, além de serem maiores de 60 anos, com comorbidades, ou seja, hipertensos, diabéticos. Logicamente que a gente tem que ficar atento com indivíduos que são imunossuprimidos. O que são isso? Indivíduos que estão fazendo tratamento oncológico, indivíduos que têm uma doença que deixa o sistema imunológico debilitado, como, por exemplo, indivíduos que tomam corticoide, indivíduos que têm doenças reumatológicas. Esses indivíduos, apesar de não estarem entre os grupos que mais sofreram em outros países, eles também têm mais chance de adquirirem o vírus em qualquer país, inclusive aqui no nosso. Perfeito. Uma curiosidade até minha,
por que há uma mudança, né, em relação ao vírus, o coronavírus, em relação a outros, a influenza, enfim, a HN1? Por que há uma incidência maior de mortalidade entre os idosos? Então, existem alguns trabalhos falando, talvez, sobre o componente mesmo da hipertensão, do diabetes, gerando uma imunossupressão no indivíduo, e alguns medicamentos, inclusive, que os indivíduos tomam, que facilitaria que o vírus reagisse pior, né, fosse mais agressivo em contato com essas substâncias. Mas, assim, no geral, o que pode se afirmar é que as próprias doenças mesmo, o diabetes não controlado, que deixaria o indivíduo mais vulnerável, uma hipertensão não controlada, que facilitaria a situação. Então, seria diretamente ligado à capacidade imunológica do indivíduo? Sim. Então, o indivíduo que é diabético, mas ele toma a medicação corretamente, ele está controlado, ele faz os exames estão sempre estáveis, num valor que a gente considera, por exemplo, em torno de 100, 110, a glicemia, né? O indivíduo que é hipertenso, mas toma a medicação corretamente, controlado, com certeza ele vai ter menos problema do que um indivíduo que fica o tempo todo hipertenso, com diabetes oscilando, né, entre hipoglicemia e hiperglicemia. Então, esse indivíduo do diabetes está descontrolado, qualquer agente infeccioso, não só o coronavírus, atinge com mais facilidade esse organismo e gera a infecção. Perfeito. Vamos entrar na prevenção. Considerando, né, o fato de quanto maior a imunidade do indivíduo, né, menor a probabilidade de ele adquirir e contrair o vírus, qual é a recomendação que a doutora daria às pessoas no dia a dia? O que elas podem fazer, né, que hábitos, né, que providências elas podem tomar para que elas estejam mais imunes, né, ao vírus? Então, não só o coronavírus, como todos os vírus, né, exige um certo trabalho diário mesmo em relação à saúde, um investimento na própria saúde. O que seria esse investimento? É você estar se alimentando bem, então, evitando fast food. O que significa isso? Comer comida, arroz, feijão, legumes, verdura, frutas, carne na medida do possível, né, ovos, tá fazendo atividade física, ou seja, uma caminhada, andando de bicicleta, se gostar, fazendo exercícios ao ar livre, tentando dormir bem, né? Uma noite bem dormida, ela ajuda que o sistema imunológico fique estável também. Indivíduos que dormem mal, eles são mais propensos a ficarem doentes. Perfeito. Então, tudo que nós já sabemos. Já sabemos. Né? Já não sabemos. Só para o coronavírus. E nessa circunstância, né, especial, ainda mais a gente deve se cuidar, estar atento a esses hábitos saudáveis, porque, via de consequência, a nossa imunidade estará mais elevada. É basicamente isso? Sim. O que a gente recomenda também é evitar situações, né, de aglomeração, do jeito que a gente já falou. Viajar só se for extremamente necessário. Então, não é o momento, por exemplo, de viajar para São Paulo a passeio, encarar metrô em São Paulo, ônibus rodoviário, ficar andando em lugares que tem muita gente, né? Enfrentar uma festa com mais de 500 pessoas, 300 pessoas. Então, esse não é o momento para estar se fazendo essa situação. É a pergunta que eu ia fazer, né, em relação à prevenção. Nós temos que mudar radicalmente os nossos hábitos nesse momento, né? Então, tem lá um aniversário de alguém da família, de um amigo. Nós temos que procurar evitar esse tipo de evento? Isso. Quanto menos pessoas estiverem nos lugares, é melhor. Então, lugares que estiverem sobrelotados são os lugares que o vírus vai mais transitar. Inclusive, assim, não é porque não está tendo casos no mundo ou que não tiveram óbitos, assim, em indivíduos mais jovens ou em crianças, que isso não pode acontecer. Pode acontecer com a gente, sim.
Tá? As crianças, elas ficam com o vírus colonizadas, então elas acabam o quê? Carregando o vírus para dentro da casa, elas levam o vírus para os avós, para os bisavós, às vezes, que são mais velhos, né? Que têm 90 anos, 80 anos, 70 anos, e esses indivíduos, eles vão ficar doentes em função de estarem com o netinho. Então, tomar muito cuidado com as crianças. Fazer com que as crianças lavem as mãos também, na hora que chegar perto do idoso. Tentar manter uma certa distância. A gente sabe que é um pouquinho triste, difícil, é desagradável, mas assim, é para o bem do vô, da avó. Perfeito. Deixa eu ver se eu entendi, então. As crianças, elas estão suscetíveis igual qualquer outro indivíduo. Elas manifestam menos os sintomas da doença, é isso? Esclarece um pouco melhor isso. Em relação a uma criança, um adulto e alguém na terceira idade, um idoso, né? Então, esse coronavírus, ele veio de uma forma diferente em relação à influenza, que a gente está habituado. Em que sentido? Na Ásia, existiram algumas mortes de crianças, mas assim, a prevalência foi bem inferior em relação ao adulto. A criança, ela tem um sistema imunológico, quando é bebê, que ele é falho, então o bebezinho ele pode se infectar gravemente e até ir a óbito, né? Mas a criança que ela está na fase pré-escolar, que ela em torno de 4, 5 anos, 6, ela entra em contato com inúmeros vírus. E ela vai sendo colonizada, vai ser colonizada. Acaba que o coronavírus ele entra nesse esquema de colonização. E muitas vezes o adulto ele já passou há anos dessa fase e para ele é uma novidade para o organismo dele. Então ele vai receber esse vírus como uma novidade. E acaba sendo grave. E para a criança não é uma novidade. Ela tem mais anticorpos, seria isso ou não? Na verdade, a criança não significa que ela tem mais anticorpos que um adulto, mas ela se expõe a mais sujeiras, a tudo. Acaba que o organismo dela reconhece como já ter tido um contato com esse vírus previamente. Situação que, às vezes, o adulto não reconhece mais, né? Entendi. Então, pela colocação tua, hoje, né, nós que somos pais, enfim, que temos pais, nós temos que procurar evitar que os nossos filhos tenham contatos com os nossos pais, é isso? Principalmente se tiver com algum tipo de sintoma, né? Alguma tossinha, algum resfriado, tá? Não estou querendo dizer aqui que não é para longe disso, chegar né? perto, nós estamos falando de prevenção, lógico. Então, assim, é manter uma certa distância. Por exemplo, tá numa casa, 1,5 m, 2, não ficar colado no vozinho, né? Para estar levando doença para ele. Normalmente, né, as crianças são muito... tanto as crianças como os avós, muito carinhosos, né? E abraço, e beijo. Né? Hoje... Isso, pensar que vai ser temporário, né? A situação... A gente espera que daqui a uns meses já volte tudo ao normal, né? E que vai estar tudo liberado de novo, né? Pular no colo do vô e ter mais. Já que você tocou nisso, né? Alguns meses, né? Outro dia eu estava vendo um programa de televisão no domingo e um colega teu estava falando, né, do período que ele achava, né, necessário para se manter essas medidas preventivas, né, em relação a aglomerações, enfim, né, e até relacionado também ao esporte, né, porque o mundo do esporte parou, né? Parou a NBA, parou os campeonatos europeus, a Champions League, parou a Libertadores, agora até o Campeonato Paulista, o NBB brasileira, enfim, a Liga, né, de vôlei, né? Qual que seria esse período assim prudente, né, para a gente interromper, né, esses torneios, essas convivências, nessas aglomerações? O que seria prudente? O quê? Coisa de mês, 2 meses? Dá para se ter já uma noção ou há a necessidade de esperar a evolução dos casos para poder se definir isso? Então, agora, no momento, a gente não vai ter essa resposta. A gente vai ter que esperar os próximos 15 dias, avaliar a situação, próximo mês, né, finalizando a situação
em 30 dias. E como que a gente vai observar isso? Com a queda dos casos suspeitos e com a queda das confirmações dos exames. Começando a caírem os números de casos novos, a gente vai observar que a pandemia está sendo controlada. Perfeito. Então, só com a queda do número de casos novos que a gente vai ter essa resposta. E o momento é importante para isso, né? Porque nós temos o quê? 200 e poucos casos registrados no país, no Brasil? Todo dia aumenta isso daí. Hoje nós temos algum número novo? Ontem eu tinha visto 250, mas hoje já passou de 300. Tá. Porque se esse número aumentar muito, né, quer dizer, o risco é muito maior, né? Porque acaba proporcionando, né, o contato de pessoas infectadas, mais pessoas infectadas com terceiros, né? Então, mas a gente tem, por exemplo, em torno de 2.000 casos suspeitos. Esses 2.000 casos, os exames estão sendo processados ainda. Pode ser que tenha um percentual. Então, com certeza vai aumentar muito mais, né, o número de casos. Em relação a isso, né, em comparação à questão global, a gente tem notícia que isso, né, que a pandemia começou na China, né, nos países do Oriente, depois na Europa, né, principalmente na Itália, agora na França e na Espanha. Nós, brasileiros, né, o governo em si, nós estamos agindo, tomando as providências a tempo, né, porque me parece, né, que, no caso da Itália, né, as autoridades não tinham noção da gravidade, né, da pandemia, e isso tem resultado, né, em muitas mortes. Nós, brasileiros, nós estamos em tempo de controlar isso? Eu acredito que sim, porque, conforme a gente conversou, inclusive, as reuniões começaram bem antes de chegar no Brasil, né? As autoridades, os experts, que já tiveram experiência com outras epidemias, atuaram muito no coronavírus aqui no Brasil. Então, assim, medidas já estão sendo tomadas antes que a situação se complique. Se agrave. Como se agrave, como foi na Itália. Na Itália, depois que tinham passado de 1.000 casos, 2.000 casos, que eles foram se atentar à situação. Tanto é que gerou em torno de 4.000 óbitos. E o que a gente tem que perceber também é a questão da faixa etária da população. A faixa etária da população na Europa, ela é uma faixa etária muito mais elevada do que existe aqui no Brasil. Então, boa parte desses indivíduos população envelhecida que morreram são indivíduos que tinham acima de 60 anos. Né? Em relação à China, né, até uma curiosidade. Eles construíram os hospitais assim, em tempos recordes, né? E hoje a notícia é de que está controlada, né, a pandemia. Como que se deu isso, né, num período tão rápido, eles conseguirem controlar? Enfim, são as medidas, né, de precaução mesmo? É o governo atuante? Enfim, o que resultou, né, nesse controle tão rápido? Então, o coronavírus na China, por isso que ele é o Covid-19, ele foi já descoberto em novembro, entre novembro e dezembro. Por quê? Já existiram os primeiros casos entre novembro e dezembro. Um pesquisador alertou as autoridades públicas da presença desse vírus, né? Tanto é que, de tanto ele manipular o vírus, ele acabou também se infectando, e de cuidando das pessoas, ele acabou se infectando e morreu. Então, esse vírus ele já vem vindo na China desde novembro. Então, a gente tem que considerar dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, são mais de 4 meses, né? Mais de 16 semanas, quase em torno de 20 semanas. E agora, por que eles começaram a relatar que está sendo controlada a situação? Na verdade, no mesmo tópico que a gente citou agora de pouco. A questão de estar controlando, estar percebendo que estão caindo o número de casos novos, confirmados. É desse jeito que eles estão observando que está caindo, está reduzindo o número de infectados, e controlando a infecção. O que mais foi eficaz em todo esse tempo que eles fizeram
foi o contingenciamento, ou seja, impedir que as pessoas fiquem aglomerados, impedir que as pessoas fiquem transitando fora de casa. Para ver como eles são, que a eficiência gerou a eficácia, porque é o país mais populoso do mundo, né? E eles conseguiram fazer isso, né? Eles pararam as fábricas, eles pararam tudo o que gerava um excesso de população trabalhando nos locais, né? Ok. Bom, vamos falar um pouco de tratamento, né? Há já alguma medicação que está em estudo, enfim? Como é que está? A que grau de evolução nós estamos para a descoberta da cura? Então, vários países estão procurando medicamentos, os antivirais que a gente fala, os antivirais à base semelhante ao Zitamivir, que é o Tamiflu, para a influenza, mas não teve muita resposta, né? Alguns antivirais que fazem parte, inclusive, da terapia antirretroviral do HIV, alguns outros antivirais que fazem parte de tratamentos de hepatite, mas, assim, não existe nada estabelecido e nada que seja realmente eficaz e que, na maioria das vezes, talvez nem consiga, por um tempo que seja tão curto, né, ter que achar um medicamento que seja testado numa população e você consiga estabelecer que ele realmente foi eficaz para ser utilizado. Da mesma forma, as vacinas. Vários países estão testando vacinas de uma forma hábil, correndo mesmo contra o tempo, para que elas consigam surtir algum efeito ainda nessa pandemia. Lá atrás a gente conversou e a doutora disse, né, que o ciclo ele pode durar até 14 dias. Né? Como é que ele é eliminado, o vírus do organismo, né? Enfim, não só como ele é eliminado, e quem já teve uma vez, é possível de contrair novamente o vírus? Nós comentamos sobre o período de 14 dias, que bate exatamente com o período de incubação do vírus. Por isso que aquela situação, indivíduos que foram para a Europa, principalmente na Itália, indivíduos que foram para os Estados Unidos, e hoje a gente considera até pessoas que vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde já existem vários casos confirmados, elas têm que ficar em quarentena para evitar a transmissão para outras pessoas. Em relação ao coronavírus, o indivíduo que teve, ele pode vir a ter novamente se ele adquirir um vírus que sofreu uma mutação diferente em relação ao que ele teve anteriormente. Eliminado o vírus, né, esse vírus, ele não pode, né, dentro do organismo, ele por si voltar. Você tem que contrair um outro, né, que venha com alguma mutação, é isso? Exatamente isso. Por isso que nós acreditamos que, a hora que passar um tempo, que quase toda a população teve contato com ele, já vai dar um certo alívio, né? Provavelmente não teremos muitos casos de coronavírus no ano de 2021, do jeito que a gente está tendo esse ano. Porque grande parte da população já vai estar colonizada. Uma pergunta. A gente ouve falar, né, que, evidentemente, que isso não tem dado científico, e a doutora pode nos esclarecer isso. O vírus ele é mais sensível ao calor, considerando, né, que os países todos do hemisfério norte, né, que desenvolveram mais casos, e no hemisfério sul, né, a gente tem poucos, né, casos relatados? Essa resposta a gente não tem ainda para falar para você. Saiu um trabalho que eu vi, inclusive, ontem, chinês, que eles adiantam a possibilidade, sim, de um aumento de temperatura, um aumento da umidade, esse vírus não suportar. Mas, assim, não está bem estabelecido, porque todos esses países que tiveram
grande quantidade de pessoas infectadas, realmente era no hemisfério norte, eles estavam no inverno, né? Situação diferente, nossa, aqui estamos no verão. Se a gente acabar o nosso verão com poucos casos e a gente tiver uma grande quantidade de sintomáticos no inverno, talvez a gente feche essa resposta. Entendi. Ou então, se a gente conseguir eliminá-lo enquanto a gente está no verão e não tenha nenhum caso no inverno, também a gente vai ter essa resposta. Até mais uma pergunta que a gente tem que separar. Uma coisa é você contrair e outra a doença se propagar, né? Essa questão da temperatura, né, é evidente, a doutora acabou de colocar. Nós vamos ter que aguardar o inverno para ter dados estatísticos, até a ciência, né, de uma maneira geral, global, né, precisa de casos, né? Para ver se ele vai continuar propagando. Exatamente, porque pode ser que no verão ele não se propague mais até, e pode ser que você receba a contaminação e ele não desenvolva, é isso? Isso. Não tem nada... não tem como confirmar nada agora, nem afirmar nada. Inclusive, por exemplo, na Europa, a hora que eles entrarem nos meses de junho e julho, que eles vão entrar no verão, se esse vírus continuar aumentando na Europa, quer dizer, essa afirmação, né, ela cai, né, por terra. Realmente, de que a temperatura elevada faria com que ele não suportasse. Então, a gente vai ter que aguardar. Sim. Né? Ele é um vírus porque, para a gente, ele veio de uma forma totalmente desconhecida. Apesar dele ter existido em 1960, ter tido epidemias em 2002, 2012, ele veio agora, no momento, com uma alta transmissibilidade, os casos, com casos graves, mas não tão graves como em 2002, que teve as síndromes respiratórias agudas assim, muito graves, né? E que está com um comportamento completamente imprevisível. Então, a gente realmente não sabe, num país tropical como o nosso, como ele vai se comportar. Perfeito. Vamos às perguntas. Mirela pode nos fornecer, por gentileza? Lembrar também que ele pode ser chamado de Covid SARS-2. O que significa isso? Que em 2002, a gente teve o coronavírus com síndrome de respiratórias agudas. Então, ele foi chamado de Covid SARS-1. E agora, ele vem de novo, quase com o mesmo formato, só que, vamos falar, repaginado, chamado de Covid SARS-2. Ok. Vamos lá. O internauta Leandro da Silva, que nos acompanha, questiona se a utilização de fitoterápicos tem efeitos para melhorar a imunidade. Fitoterápicos, não tem nada estabelecido na ciência, através de trabalhos, que eles realmente têm um efeito a médio e longo prazo. Eles são mais utilizados como preventivos, né? Ele não pode ser usado numa situação em que a doença está instalada. Você pode estar usando própolis, mel, alguns tipos de ervas, principalmente ligadas assim ao bem-estar, tudo, mas preventivamente, não numa situação de tratamento. Tá? A vitamina C, por exemplo, ela não é um fitoterápico, mas ela não ajudaria nessa situação para o indivíduo melhorar os sintomas. Mas, de repente, durante um ano, para fortalecer um complexo vitamínico, talvez fosse interessante. Perfeito. A Mariângela Piva questiona: como fazer com os produtos comprados em mercados? As embalagens devem ser higienizadas antes do consumo para evitar uma eventual contaminação cruzada? Sim, os produtos que você coloca na sua geladeira, eles podem ser todos lavados com um detergente neutro. Então, é uma água com sabão com detergente neutro. Ok. A Lu Vicentim
relata que tem asma e bronquite crônica e quer saber se, por ter essas doenças, tem que se prevenir de alguma forma especial. A asma, a bronquite crônica, o indivíduo, naturalmente, ele está mais propenso a ter qualquer tipo de vírus respiratório, tá? Tanto os sinciciais, o influenza. Então, o que fazer? Evitar, novamente, aglomerações. E caso não tenha jeito, talvez seja uma indicação dessa pessoa, por exemplo, estar usando máscara, se tiver que enfrentar uma fila, de banco, ou um mercado que não tenha realmente jeito de... Neste caso, é indicado. Ele teria indicação de usar, principalmente se a situação de asma não estiver controlada. Perfeito. É um indivíduo que precisa estar fazendo inalações, tomando medicações, usando as bombinhas, não só de manutenção, como as de ataque. Esse indivíduo tem que estar evitando, no momento, sair nas ruas e, caso precise, colocar máscara. A Melody Mariano quer saber quais são os riscos para as gestantes e para os bebês. Então, o risco nesses dois grupos, eles estão iguais a toda a população em geral, né? Mas, logicamente, que a gente tem que pensar, o bebê, ele não tem um sistema imunológico pronto até 1 ano e meio. Então, ele está em formação nos primeiros meses. Então, naturalmente, ele corre um risco de pegar um vírus e ser mais grave. Precauções? Do jeito que a gestante também. A gestação, ela deixa o sistema imunológico mais debilitado e corre-se mais risco de pegar esse tipo de vírus. E o que pode ser feito para minimizar, né, esse risco? Há alguma providência, né, que a gestante ou a mãe, né, de um bebê pode tomar para diminuir o risco? O bebê, geralmente, ele vai estar muito ligado à manipulação do adulto em relação a ele. Então, o adulto tem que ter uma higiene adequada para não estar levando essa contaminação para o bebê. Evitar, logicamente, creches, né, que vai ficar um bebê do lado do outro e eles tossem, eles espirram, eles colocam as mãozinhas um sobre os outros. Então, isso facilita que o vírus caminhe de uma criança para a outra, né? Então, é aconselhável que... preferencialmente que o bebê fique em casa. Fique em casa e não seja utilizado as creches? Só em último caso, as creches na situação que a gente está agora. Quando os pais realmente não têm onde deixar o bebê. Ok. E mesmo nas creches, tem que ter uma higienização adequada, né, com hipoclorito, igual a gente falou, álcool 70, para evitar contaminação. Perfeito. O servidor público Robson Momi questiona quanto tempo que o vírus fica no ambiente, em uma superfície, por exemplo, podendo ser transmitido e causar uma doença. Se nós tivéssemos um vírus aqui, quanto tempo ele ficaria no ar, né, expondo a gente ao risco? Então, no ar ele fica muito tempo, porque ele precisa, na verdade, ser carreado por um elemento, uma secreção, por exemplo, um espirro, a tosse, que também vai ter secreção, para fazer o que a gente chama de aerosol, ou seja, para formar as partículas no ambiente. Então, assim, numa superfície, ele duraria poucos minutos, não mais que 10, 15 minutos. Então, você fazendo uma limpeza imediata, pós-exposição, já resolveria a situação. Que bom, essa é uma dica importantíssima. Então, um indivíduo que chegou com tosse, você chegou, por exemplo, num consultório, está tossindo, com suspeita de coronavírus, o que a gente tem feito? Uma limpeza terminal desse consultório. De preferência, quando a suspeita é muito forte, está limpando realmente, passando materiais de limpeza no chão e o álcool 70 em mesas, computadores e tudo mais. E abrir para ventilar. Perfeito. A Cirlei Fernandes questiona se no inverno, quando o tempo é mais frio, o vírus se transmite com mais facilidade. A gente falou a respeito? Então, qual que é a questão do inverno, além da temperatura ser mais baixa, que não é só o mais importante. As pessoas ficam em ambientes mais fechados, então tem menos ventilação.
a tendência é que as janelas fiquem fechadas, as pessoas se aglomeram, né, às vezes em reuniões, e o contato entre as pessoas é maior no inverno. Perfeito. O Emerson Dodô questiona se há alguma relação em beber água morna com a morte do vírus no organismo. Eu não sei falar em relação à água morna, não. Eu acredito que não faça diferença. Não é conveniente que você tome água morna. Toma água a temperatura normal ou fria, que não vai fazer diferença, não, para estar matando o vírus. Ok. O Leandro Silva questiona se o vírus permanece em caixas de papelão, plásticos, até por 4 dias, e se existe o risco real para quem faz compras por meios eletrônicos. Então, a internet, na verdade, a gente acredita que um material que veio lá da China, o tempo que demora para ele chegar aqui, provavelmente ele não vai estar mais contaminado. Por quê? O vírus não tem uma célula para estar sobrevivendo. Ele não vai sobreviver no material plástico por muitos e muitos dias até chegar à sua casa. Então, não seria um risco tão importante de infecção. Apesar do que houve uma certa redução, né, na importação de produtos, pelo medo da manipulação, enquanto eles estavam em plena epidemia lá na China. Tá? Mas, assim, a gente acredita que o vírus não sobreviveria numa caixa de papelão que fica, por exemplo, uma semana, 15 dias. Mais, na verdade, é a manipulação no momento que vai ser entregue para você, nas pessoas que carregaram nos dias mais próximos dela chegar na sua casa. Esse seria um risco maior. Um dia antes, se alguém está infectado, manipulou aquela caixa, tirou de um caminhão, passou para o outro. Essas situações seriam umas situações mais de risco se essas pessoas estivessem doentes. Perfeito. A Cleusa Tolini quer saber se é verdade, se já houve mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. Então, a gente recebeu a notícia hoje que houve uma morte no estado de São Paulo, num senhor com 62 anos, que era diabético e hipertenso. Provavelmente deve ser na capital paulista, onde o número de casos é maior, né? E esse indivíduo estava internado num hospital particular. Ok. A Valéria Segato questiona se temos alguma informação de casos confirmados ou suspeitos na nossa região. Bom, vamos falar aqui em Tietê, que eu trabalho na vigilância epidemiológica. A gente teve 5 casos suspeitos, 2 já foram descartados, não são coronavírus, e 3 estão no aguardo de exames. Vale a pena dizer que nem todo mundo consegue fazer o exame, porque tem que preencher os critérios do Ministério da Saúde. E esses critérios estar com uma síndrome febril aguda. O que significa isso? Tem que existir a febre. Febre são temperaturas acima de 37,8. Então, você tem que estar com febre, com tosse e com desconforto respiratório. Se você tiver nessas 3 situações, você vai ser notificado e vai ser colhido o SWAB, que é o exame confirmatório do coronavírus. Perfeito. Então, doutora, né, aquela pessoa que quer fazer um exame e não se encaixa dentro desse perfil, não adianta se dirigir ao hospital que não será feito o exame, é isso? Exatamente. Não é nem porque a gente não quer que seja feito. Na hora que a gente coloca no sistema, o próprio Ministério da Saúde não deixa liberar o exame para ser feito. Ele já bloqueia se não tiver os sintomas compatíveis. Certo? Perfeito. Então, por exemplo, uma pessoa que entrou em contato com alguém que veio sintomático respiratório externo, veio da Itália, tal, tudo. Se esse indivíduo não tiver com sintomas, não tiver tosse, ele vai ficar na quarentena de 14 dias, mas pela rede pública ele não vai conseguir, sem sintomas, colher o exame. Ok. Vamos às considerações finais. A gente agradece, né, as pessoas que nos acompanham pela transmissão ao vivo
e nos enviaram as perguntas. Doutora Érica, o corona gera hoje um certo pânico, né, em todos, principalmente pela rápida transmissão, como aconteceu na China, em parte da Europa, enfim. E o que nós devemos, além de tudo que a gente já disse aqui hoje, o que mais que a gente pode fazer para que essa epidemia, né, não se alastre em demasia no Brasil? Tem mais alguma coisa que a gente não disse até agora que a doutora gostaria de colocar? Eu acredito que a gente disse praticamente tudo. Eu acho que agora as pessoas têm que aceitar e respeitar as orientações das autoridades de saúde. Então, tudo que for sendo informado na televisão, nos jornais, na internet, seguir essas orientações. Então, vamos manter o contingenciamento, ou seja, temos que ficar em casa. Esse momento de ficar em casa, vamos ficar em casa. É a única forma de estar contendo esse vírus. Se daqui a algumas 2 semanas ou 3, a situação começar a melhorar, a ser controlada, as regras vão ser revistas e vão ser repassadas. Então, o mais importante agora é seguir realmente o que está sendo orientado, e rigidamente, e acreditando que é uma doença que pode se alastrar no nosso país todo. Nós temos uma população com um nível cultural que não é elevado como na Europa, e ela se alastrou na Europa. Então, deixa a gente muito preocupado essa situação, porque ela pode atingir, inclusive, áreas que não têm condições adequadas de higiene, de saneamento básico, e que o indivíduo, mesmo que ele queira fazer o que está sendo recomendado, ele não vai conseguir. Então, quem tem a oportunidade, vamos tentar segurar a doença enquanto a gente pode, porque ela pode realmente matar muitos brasileiros. Então, você que nos acompanha e pôde ter o privilégio de acompanhar a entrevista da doutora Érica, vamos propagar, né, tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Nós podemos, sim, colaborar muito para que essa epidemia não se alastre no Brasil como se alastrou em outros países, provocando tantas mortes. Vamos procurar fazer a nossa parte, vamos seguir os conselhos da doutora Érica, vamos evitar viagens, vamos evitar festas, vamos evitar, por um tempo, o contato físico com as pessoas, até familiares. Essa questão da criança e do idoso é fundamental. Os idosos estão mais propensos, mais vulneráveis, né, a contrair a doença. Nós precisamos ter uma atenção muito grande com eles. Enfim, não tenho dúvidas, se cada um de nós fizermos a nossa parte e levarmos o que nós adquirimos de conhecimento hoje, com as preciosas informações da doutora Érica, a gente vai estar colaborando para conter a epidemia na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Doutora Érica Alessandra Pelisson Nunes da Costa. Uma honra receber a senhora, uma alegria, né, poder ter tido aí cerca de 1 hora, né, de uma entrevista tão fluente, né, que passou tão rápido, e tomar esses ensinamentos, esses conhecimentos, com toda sua bagagem, né, de vida, bagagem profissional, né, nesse momento tão delicado, né, que o país vive, né. Ficamos muito felizes, honrados, e em nome do Poder Legislativo de Tietê, receba nosso agradecimento, nossa gratidão pela participação. Eu queria só comentar 2 pontos que eu acho que eu lembrei agora, que é bem importante. Não procure o pronto-socorro sem realmente você precisar. Tá? Você pode estar com sintomas leves,
você vai estar sobrecarregando o atendimento e nem ser o coronavírus, os sintomas que você está tendo. E, de repente, você pode estar adquirindo no pronto-socorro. Outra situação que, assim, o momento da gente controlar é agora, porque se grande número de pessoas no Brasil virem a necessitar de cuidados intensivos, ou seja, precisarem de UTI, de equipamentos, de ventilação mecânica, talvez a gente não tenha todos esses leitos disponíveis para estar socorrendo essas pessoas. Sendo que, assim, o respirador é uma das únicas formas de tentar dar uma oportunidade de sobrevida para esses indivíduos. E talvez a gente não consiga, pelo número reduzido que a gente tem de leitos por todo o país intensivo e a quantidade de pessoas que podem estar necessitando. Então, vamos evitar que chegue nessa situação. Antes da senhora encerrar, então vamos lá, pessoal. Vamos repetir. Sintoma não é radical, não devemos ir até o hospital. Não podemos sobrecarregar os hospitais, porque, inclusive, corremos risco de contrair o vírus na unidade hospitalar. Só em caso realmente de suspeita, com preenchimento desses requisitos que a gente tomou conhecimento hoje, que a gente deve se dirigir à unidade hospitalar. Então, doutora Érica, os agradecimentos para suas considerações finais. Agradeço muito o espaço que vocês nos disponibilizaram. Agradeço a minhas amigas, meus companheiros da Vigilância Epidemiológica, a Nara, a enfermeira Cláudia, a Thelma, a Thalita, o Wesley, a Mônica, são pessoas que colaboram o dia a dia para que a gente consiga trabalhar aqui em Tietê, não só com o coronavírus agora, como com a dengue, como o sarampo, que as coisas estão acontecendo todas juntas. Tá? E todo dia é uma doença a mais que está aparecendo. Então, doenças que são evitáveis, por favor, vacinem seus filhos, para que a gente não tenha novamente casos de sarampo do jeito que a gente tem tido no Brasil. Tudo que for possível, vacine. Entraremos num período agora de contato com influenza, que os sintomas podem se confundir. Então, pessoas que estão nos grupos, que têm indicação de tomar a vacina influenza, por favor, façam o uso da vacina influenza 2020. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que prestigiou com a sua audiência. Faça a sua parte. Fique com Deus. Um abraço a todos.